de barro, de Luiz Bacelar, que será ministrada pela doutora Auricléia Neves. Para atuar como mediadora, convidamos a mestrina do PPGL, Ana Paula Castro. Boa tarde, bem-vindo a todos que estão aqui presentes. Em mais um dia de evento das Efemérides Amazônicas de Letras. Estou mestrando Ana Paula, sou mediadora da terceira palestra das Efemérides Amazônicas de Letras. Bom, inicio a palestra de hoje com a apresentação da professora doutora Auricléia Oliveira das Neves. Possui mestrado em Letras Possui mestrado em Letras, Literatura Brasileira, Teoria da Literatura, da Universidade Federal do Amazonas, doutorado em Medicina, Universidade Federal Fluminense, doutorado em Letras e Literatura Comparada da Universidade Federal Fluminense, com experiência na área de letras, com ênfase em teoria literária, literatura brasileira e literatura amazonense. É membro da Associação Brasileira de Literatura Comparada, ABRALIC, da Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, AULIT, da Academia Marial de Aparecida, da Academia de Letras do Brasil. Também tem muito orgulho de trabalhar em séries iniciais e no ensino superior, e agir também outras plataformas de magistério. E hoje, com o tema 60 anos de Frauta de Barro de Luiz Bacelar. Professora Auricléia, bem-vinda às Efemérides Amazônicas de Letras. Nós agradecemos e uma grande honra receber no palestra. Obrigada. Quero só ver se o microfone está na posição correta, se consegue ouvir, ok? Então, eu cumprimento aqui a plateia, cumprimento a todos que estão nos assistindo pela plataforma do PPGL e vamos à fraude de barro. Muito bem. Fraude de barro de Luiz Bacelar é uma coxa de retalhos aqui entendida como uma unidade de sentido próprio, confeccionada com unidades menores de texturas e cores diversas, encaixadas harmonicamente. Essa coxa poética oferece ao leitor uma multiplicidade de maneiras de dizer, unificadas com tecidos da memória, da música, do desenho e da pintura. Com essa metáfora, situa-se a obra em estudo que apresenta múltiplos gêneros discursivos e formas literárias diversas. A construção literária de seus poemas carrega em seu bojo fortes elementos do erudito e do popular, da cultura universal e da local. Apresenta o cotidiano da cidade de Manaus, a sua transformação a partir das reminiscências infantis e juvenis do poeta, grande parte vividas no bairro dos Copos, atual bairro do Aparecida, além do conjunto de saberes adquirido quando de sua estada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Portanto, é de Luiz Bacelar e da Frauta de Barro que se tratará neste aniversário de 60 anos de publicação. Para iniciar, a nominação do título, queria que voltasse. Frauta de Barro, o tema recomeçado há 60 anos. O título relaciona-se com o prólogo da obra, composto por 3 sonetilhos em versos heptassílabos. Os 2 primeiros poemas encerram com dístico em forma de refrão. É o tema recomeçado na minha vária canção. É o tema recomeçado na minha vária canção. O terceiro poema que compõe o prólogo traz uma pequena variação, mas com importância no conjunto da obra. São temas recomeçados na minha vária canção. Por favor, próximo slide. Então aqui, esta edição, a 9ª edição de Frauta de Barro, essa capa é da primeira, e o nosso poeta Luiz Bacelar. Quem é
Quem é Luiz Bacelar? Luiz Franco de Sá Bacelar nasceu em Manaus, Amazonas, no dia 4 de setembro de 28 e faleceu na mesma cidade no dia 9 de setembro de 2012, aos 84 anos. De família tradicional, recebeu os primeiros estudos na cidade natal. Estando órfão de mãe aos 6 anos, seu genitor o encaminhou ao internato em São Paulo, onde estudou de 11 a 17 anos no tradicional Colégio de São Bento, concluindo o atual ensino médio. Posteriormente, como bolsista do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, ele participou de um curso de aperfeiçoamento de pesquisador social em nível assim superior, mesmo considerado, na área de antropologia cultural no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais no Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Darcy Ribeiro. Ao concluir esse estudo, voltou para Manaus, onde atuou no jornalismo e no magistério, como professor de literatura e língua portuguesa no Colégio Estadual Dom Pedro II, que há pouco foi falado também, agora não é, esteve lá. E professor de História da Música no Conservatório Joaquim Franco, da Universidade do Amazonas. Além de escritor, cultivou a música e o desenho, artes que transparecem na sua obra. Bacelar foi estudioso do patrimônio artístico e cultural da cidade de Manaus e intelectual de abalizado conhecimento. Foi partícipe da modernidade na poesia produzida no Amazonas em 1954, como membro fundador do movimento artístico-cultural denominado Clube da Madrugada, nome sugerido por ele próprio. Quando um grupo de jovens intelectuais funda uma associação inspirada no movimento modernista de 22, embora tardiamente. É membro da Academia Amazonense de Letras, cadeira número 27, cujo patrono é Temper Aranha, nosso primeiro poeta. A produção literária de Bacelar inicia em 1963, com Frauta de Barro. Em 1973, pode passar para colocar as horas. Em 1973, publica Sol de Feira, Prêmio de Literatura do Estado do Amazonas. Em 75, 4 movimentos, 85, Crisâmetro de 100 Pétalas, em parceria com Roberto Evangelista, e 98, Quarteto, 2000 Sartori e 2005 Quatro. Em 2020, no 8º aniversário da morte de Bacelar, o amigo e confrade da Academia Amazonense, Elson Faria, presta-lhe homenagem com a publicação de Luiz Bacelar e sua poesia, o primeiro estudo biográfico sobre este importante escritor amazonense, em um ensaio enriquecedor sobre a pessoa e a obra de Luiz Bacelar. Está aqui a foto da livro. Frauta de Barro e sua história inicial. Em 1959, Frauta de Barro recebe o prêmio Olavo Bilac, conferido pela Prefeitura do antigo Distrito Federal, Rio de Janeiro, em cuja comissão avaliadora estavam os poetas Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, além do artista plástico, teatrólogo e escritor José Paulo Moreira da Fonseca. Vou citar aqui um dos trechos do parecer. Ele nos diz: Frauta de Barro revela-nos, desde o primeiro contato, eficiente domínio do poeta sobre as palavras. Não estamos diante de uma poesia confissão, de uma poesia desabafo, porém, face a uma contida estruturação de poemas, face a uma escolha consciente dos vocábulos. Essa escolha, por vezes, denuncia um poeta essencialmente culto. Seus poemas são humanos no sentido em que a estesia decorrente dos valores da construção se conjuga a dados de outra natureza, com a fixação de ocorrências vitais que não só ampliam o efeito do poema sobre o leitor. Estamos, pois, nos melhores momentos, diante de um equilíbrio entre valores arquitetônicos e valores dramáticos. Tenho aqui a citação.
Vejam que não é o parecer completo, é parte do parecer. A organização dos originais e a inscrição da obra no concurso, sem a aquiescência do escritor, foram realizadas pela noiva Joana de Lima Teixeira, que se encontrava em terras cariocas. Bacelar recebera com surpresa a notícia em Manaus. Por esse ato importante de Joana, o agradecimento público viera a ocorrer na edição de 2011, um ano antes da morte do autor. Quer dizer, claro que eu acho que ele agradeceu, né? Mas público foi aqui, pode ir aqui. Olha o que ele escreve aí, né? Esse é o agradecimento que está nesta edição, tá? De 2011. Este livro pertence a Joana de Lima Teixeira, dama imperatriz do meu coração inflamado, depois de François Courbier, que era o pseudônimo do Villon, que ele gostava muito. Então, nesta edição, corrijo uma injustiça por mim cometida nas edições anteriores deste livro e de todos os outros da minha autoria. Gente, isso aqui, assim, vejam, né, a grandiosidade deste homem que coloca a público tudo isso. Talvez não tenha feito isso anteriormente, não deixasse, não sei. Bom, vamos continuar. Em 1963, Frauta de Barro foi publicada pela Livraria São José, no Rio de Janeiro, sob os auspícios do governador Gilberto Mestrinho, por meio da Secretaria de Cultura, em uma tiragem de 110 exemplares. Porém, a obra poderia ter sido antes editada pela União dos Estudantes do Amazonas, presidido pelo escritor Francisco Vasconcelos, que convidou o autor premiado para inaugurar Edições Universitárias, linha editorial criada para esse fim. Bacelar cede sua vez para a publicação de Barro Verde, a primeira obra de Elson Faria, que apresenta esse fato lá naquele livro de Bacelar e sua poesia. Então ele diz isso, ele conta isso para nós. Então ele diz assim: após esse gesto de generosidade, Frauta de Barro foi enfim editado com sucesso, merecendo várias edições. Consulte-lhe a nona e última edição, ainda supervisionada por ele. Então vejam que gesto, né, do nosso poeta. Quanto à publicação, e aqui eu quero abrir um parênteses para informar que lá no colofão da primeira edição existem os seguintes dizeres: na parte superior, impresso por Sérgio Cardoso e Companhia Editores, com colaboração do governador Plínio Ramos Correia. Vejam bem, na frente tem que foi do Gilberto, lá atrás tem que foi com Plínio, através do Departamento de Imprensa, Turismo e Propaganda do Estado do Amazonas. E na parte de baixo desse colofão tem assim: distribuidora Livraria São José, Rua São José, 38, telefone, Rio de Janeiro, Guanabara. Então, lendo todas as pesquisas que foram realizadas, todos estão colocando sempre o do Gilberto, porque é o que está à frente. Essa informação adicional no colofão não está sendo levada em consideração, mas é bom a gente saber, né? Em 2023, pode passar, celebramos os 60 anos de Frauta de Barro, e durante esse período sucederam 7 edições. Então vamos lá. Aqui está a capa de 1963, a de 1977. Assim, o meu gosto era comentar cada uma, mas não dava. Essa de 77 foi uma edição que foi feita para uma instituição privada. É belíssima. Eu só encontrei na biblioteca pública e na biblioteca do Maripiranga, memorial lá nos Povos da Amazônia. Ela é toda prateada, tem um papel de folha fina, a pessoa que fez a edição. É belíssima essa segunda edição. A próxima, 89 e 92, aqui. A gente poderia estudar só as capas, né? Havia as influências, por exemplo, de como foi a construção, né? A quinta e a sexta, né, que está aqui, sendo que essa quinta aqui, ela está com um conjunto de poesia reunida dele. E a sexta, aqui, da Frauta de Barro, é de uma coleção que para mim foi o maior investimento cultural literário que
nós tivemos aqui que foi a coleção Resgate, que a editora Valer fez. Eu que sou uma pessoa muito antiga, aqui estudei, aqui eu sou do início aqui desse prédio, 1984, quando nós tínhamos essa disciplina em literatura amazonense com a professora Neide Gondim, que a maioria só conhece por nome, eu fui monitora dela, nós estudávamos essas obras amazonenses praticamente com xerox, com fotos, com coisas que eram conseguidas, ela conseguia para a gente. O romance, por exemplo, Simar, que é o primeiro romance histórico do Amazonas, nossa, foi uma dificuldade, ela conseguiu muita coisa lá pelo Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, que a gente não tinha. E a editora Valer fez uma linha editorial chamada Resgate. E aí está também o Frauta de Barro, que entrou nessa coleção, Resgate, Simar, Jonas da Silva, muitos autores, os poemas amazônicos, que é o primeiro poema de cunho modernista aqui do Amazonas, que é de Pereira da Silva, e outros. Então foi uma linha editorial assim, muito, muito boa para quem estuda literatura. Então essa aqui, a quinta edição, ela entrou na linha do Resgate, e a próxima, então a gente pode passar, e aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Na versão, entre a primeira publicação, em 1963, e a última de 2011, transcorreram 48 anos. E um detalhe, que todas elas com o autor em vida. Houve uma ausência da 7ª e 8ª, mas as 7 publicações apresentaram mudanças, algumas significativas, que foram percebidas por nós durante a pesquisa, durante a análise, e demonstrados em 2011, demonstrados por José Maria Pinto no ensaio Antologia Lírica Cavalheiresca da Póvoa de Manaus, uma releitura de Frauta de Barro. Então, aqui vamos lá. O que aconteceu? Foram retirados dessa edição da primeira para a última. Retirada de poemas, foram retirados 10 haikais, fragmentos de uma ode, 2 escursos. Este retorno na terceira. Supressão ou mudança nas dedicatórias e modificações diversas na ordem de publicação. Alterações no textos, um atributo do autor. Uma alteração sem nenhum nexo foi chamada a partir da 4ª edição a um grupo de poemas antes organizado de modo diverso, chamado 2 esforços, que assim teriam se multiplicado. Registra-se ainda a existência entre a primeira e a última incoerências textuais, algumas até acrescentadas e outras vindas de 63. Então aqui eu não vou falar de tudo isso, porque o meu objetivo desse trabalho mesmo é que vocês conheçam a Frauta de Barro, Bacelar, e o que vocês podem ainda ver com ela, né? Então, a copejar as modificações, perceberam-se serem algumas intrigantes, não só para o pesquisador, como também para o leitor atual, pois falta de coerência. Então, nós vamos aqui observar um dos primeiros problemas. Quando eu peguei, eu tinha em casa da coleção Resgate, que ela é praticamente igual à primeira edição, né? E quando eu vi assim, meu Deus, porque eu conhecia a obra, mas não estudando, né? Não filtrando tudo. Aí, 2011, variação sobre um prólogo. E, de cara, o poeta veste-se ao lado. Eu disse, que é isso? Prólogo é algo que antecede. Como é que está esse poema solto aí? Mas aí, eu fui à primeira edição da biblioteca e vi que a primeira vez na versão era o seguinte: o prólogo era composto por esses 3 poemas, 3 sonetilhos, e aí vinha o primeiro livro, o livro primeiro, chamado de Arroio Claro, de Arroio Claro. E aí sim aparece o poeta Vestes. Então aí você vai encontrar coerência.
né? Então, de origem grega, o prólogo teve seu uso primitivo na dramaturgia, quando, de forma oralizada, apresentavam-se elementos elucidativos da trama. Transplantados para a literatura, o prólogo teve a função de demonstrar ao leitor alguns aspectos da obra como forma de ter as primeiras impressões sobre o texto a ser lido. Importante dizer que ele poderia ser ou não feito pelo mesmo autor, né? Então, na versão de 2011, ele é o que está aqui, né? Junto com as duas, só variações, não tem. Então a gente vê essa grande diferença. Vou pulando aqui o que eu disse. Aí vamos passar para o próximo slide, que é a Fortuna Crítica de Luiz Bacelar. A minha intenção era um pouco comentar cada uma deles, mas não é possível, nós não temos tempo para isso. Mas eu gostaria que vocês conhecessem um pouco. Então, a primeira referência de Bacelar vai estar lá no Márcio Souza, na expressão amazonense, que é um livro de 77. Depois ele já foi, tem uma nova edição, né? Então, em 77, o Márcio Souza, ele vai colocar o Bacelar num conjunto que chama As Vozes da Depressão. Só que quando ele trata de Bacelar, ele vai colocar esse poeta que tem uma ruptura com tudo aquilo que era dito desses poetas fantasiando e tudo aquilo que era dito anteriormente. Então vejam, por mais que ele esteja num conjunto de autores que é Vozes da Depressão, porque é depois da borracha, da queda da borracha, ele vai colocar outros dados. No caso, a gente não vai fazer o comentário. O segundo trabalho, também super importante, é o professor Márcio Frederico Krieger, que lá na PUC ele fez a sua dissertação de mestrado e foi orientado pelo crítico literário Gilberto de Mendonça Teles e pediu que ele fizesse todo um levantamento da literatura amazonense e pudesse fazer um panorama, né, de tudo aquilo. Professor Marcos, eu peguei a parte que fala de flauta de barro, porque aqui só são os ensaios que falam de flauta, não é do Bacelar, o Bacelar tem muito mais do que isso, né? Então, solo de flauta, então ele já coloca a flauta de barro como uma grande obra do escritor Luiz Bacelar. Outro que eu queria assim, rapidamente comentar é de 97, que também é uma dissertação de mestrado do professor Dr. Gabriel Arcanjo Albuquerque, né? Então ele escreve, o título da dissertação dele é assim: Tradição e Memória, a poesia de Luiz Bacelar em 3 movimentos. Lembra que a maioria dos escritores eles vão ligar para esse lado musical, porque realmente a obra é musical. Ele encontrou essa flauta, né, flauta de barro, né, que é um instrumento musical. E o primeiro movimento ele dedica à flauta de barro. E aí ele também analisa e coloca muita coisa interessante. Em 2016, pode passar, tem várias evidências. Em 2016, Fadu Moura, né? Nós estamos 17 anterior a isso. Não está, 16, 13. Não acredito que eu pulei. Bom, não está aí. O Fábio Moura, ele é um outro que escreveu uma dissertação de mestrado, né, sobre Bacelar, que se chama A Coleção dos Afetos, Cartografia de Temporalidades Sensíveis em Flauta de Barro. E ele vai também tratar os mínimos detalhes de flauta de barro, todo o movimento, toda a beleza plástica, tudo que vai aparecendo nessa cartografia de afetos. Bem, tem seguindo também, tem vários, por exemplo, a Luciane Viana, esse artigo é maravilhoso, de 2017. Ela é filha do Páscoa, do Álvaro Páscoa, que era um grande artista plástico e que fez algumas das ilustrações da primeira edição. Então ela vai fazer esse trabalho, Poesia das Imagens, olha que bonito, Poesia das Imagens, Ilustrações e Artes Gráficas, na edição de 1963 de Flauta de Barro, de Luiz Bacelar. Bem, vamos passar, então aqui, alguém interessado, tem todo relacionado a esses artigos. Vamos passar.
Vamos agora passar para o slide que tem a composição. São todos os artigos que estão enumerados. Pode passar. Pode. Aqui. Então, eu trabalhei com a edição de 2011, que é a última, né? Ele estava em vida. Se houve modificações, ele aceitou. Né? Tudo bem. Composição da colcha poética, retalhos de muitos matizes. Eu dei o título para isso. Eu vendo tanta variação na obra, nessas edições, eu fui à pesquisa sobre a Câmara do Livro, como é que funciona. Então, funciona o seguinte: você é autor da primeira edição, você tem direitos autorais sobre ela por 10 anos. Depois disso, alguém pode fazer a sua publicação. Agora, como é cedido essas modificações, aí eu não sei. O certo é que para ver uma nova edição tem alguma modificação, seja até na capa. Mas tem que ver. Isso aí foi uma pesquisa que eu fiz. Vamos lá, então. Para efeito deste estudo, será usada a edição, né, de 2011. Então, vamos lá. Constam 43 poemas organizados em 6 partes, sem contar os 4 poemas iniciais. Há nesse conjunto uma variedade de formas poéticas e formas discursivas. Então, aqui, os poemas iniciais: variação sobre um prólogo e o poeta veste-se. O prólogo está composto em 3 sonetilhos por terem métrica menor de 10 sílabas poéticas, que de forma progressiva dissertam sobre a construção da poética de Bachelard, ou bachelariano, né? Bachelariano. E narra o encontro do autor com sua poesia. Os 3 são articulados entre si por meio de um refrão. O eu poemático, distante temporalmente, mostra o fecundo achado, conforme a quadra inicial. Eu não quis colocar aí porque a vontade é de colocar o poema todo, eu vou só ler. Em menino, achei um dia, bem no fundo de um surrão, um frio tubo de argila, e fui feliz deste encanto. Então, na sutileza como é tratada a construção poética, dá ao texto encanto e beleza e aparece momentos de pura epifania, por exemplo. Rude, doce melodia, quando me pus a soprá-lo, jorrou vívida e tranquila, como água por um gargalo. Então, no texto, nesse início, há uma pausa para refletir, porque ele pergunta: se alguém zombar, se alguém duvidar, se alguém desacreditar no que está sendo dito, não tem importância. Ele segue feliz com o objeto de seu contentamento, que é a flauta de barro. Um disco encerra a primeira a modo de é o tema recomeçado na minha vária canção. A continuação do prólogo, na segunda variação, demonstra a contraposição do cantor com seu canto. Ele diz que sempre com ar de magia sai o canto do cantor. Agora, este se traveste de uma menina que colhe no campo para se afastar dele. Não mais o cantor, não mais o canto terá importância, e sim o gosto agridoce das amoras, que ficará na saudade do leitor. É o tema que recomeça na variedade de assuntos a serem tratados por esse livro. O encerramento do prólogo reitera que se trata de um cantar memorialístico, retomando em meio a um turbilhão de questionamentos. São cacos da ruína de um passado. E esse cavalo capenga, e esse espelho espedaçado, e a cabra, e o velho soldado, e a casa, a solorenga? Na voz do cantor, porém, tudo retorna purificado em um jogo de contingente e conteúdo. Frauta clara, arroio escuro. Frauta escura, arroio claro. É a frauta que purifica a água? Ou é a água que purifica a frauta? Não importa. São temas recomeçados na minha vária canção. Na visão de Marcos Frederico Krieger, no ensaio de 2007, Frauta de Barro, o Anal com Velas Pandas, o prólogo antecipa o teor do conteúdo poético. Ele diz: Marcos, uma biografia lírica, um memorial de crescimento poético do autor, a história de uma árvore desde o projeto
semente até a plenitude dos frutos. É como se, ao término do livro, senhor de apuradas técnicas, o eu lírico se voltasse ao passado e recordasse a estrada palmilhada. É com esse entendimento que devemos ler ou reler os 3 poemas que formam a variações sobre o prólogo e os que seguem. Então, ainda sobre o prólogo, na edição original de 63, os 3 sonetilhos compõem o prólogo antecipando 2 livros. O livro primeiro, chamado Arroio Claro, que é introduzido pelo poeta Vestes, que nós já vimos, completados com os sonetos do bolso, romanceiros suburbanos, sonetos provincianos, e o livro 2, que ele chama de Avena do Agro, um livro de homenagem, 4 epístolas. Na edição de 2011, as 6 partes estão aqui colocadas, que eu citei aqui. Então, nós vamos os 10 sonetos, romanceiros suburbanos, soneto provinciano, 3 noturnos, etc. Então, percebe-se a profusão de gêneros discursivos e formas poéticas já existentes na primeira edição, de onde também foram amputados 10 raicás, que é uma outra forma poética. Vou falar um pouquinho dos 10 sonetos de bolso e os sonetos provincianos. Intitulam 2 partes desse roteiro literário. O soneto é um dos poemas mais tradicionais do gênero lírico, sua estrutura é de forma fixa, recebeu grandes escultores no Brasil, Gregório, Luiz de Souza, Álvares de Azevedo, Augusto Luiz Antônio, Vinícius de Moraes, entre outros. Baccelar optou por usar o soneto em flauta de barro 18 vezes, cerca de 38% do conjunto. Isso demonstra que, mesmo no livro de estreia, ele soube usar com maestria essa forma poética tão cultivada por grandes escritores. O minimalismo da substância poética nos sonetos de bolso. Na modernidade e pós-modernidade, muitos escritores desenvolveram ideias e reflexões por meio de mini-poemas. É de domínio público, por exemplo, Cota Zero, do Drummond. Stop, a vida parou ou foi o automóvel? Baccelar, diferentemente, usou a forma tradicional do soneto para poetizar pequenas peças. Trata-se de um rol de objetos que podem ser carregados em bolsos como acessórios dos pertences masculinos. Assim desfilam lenço, canivete, relógio de bolso, porta-níqueis, caixa de fósforos, lápis, cigarro, caneta-fonte, chaveiro, isqueiro, celebrados em forma de sonetos que eram comum ser encontrados nos bolsos masculinos nas décadas de 50 e 60, período da juventude de Baccelar. Também o outro grupo de sonetos, que são os sonetos provincianos, trazem consigo as marcas de um subúrbio em decadência, demonstrado de forma descendente em Porta de Quintal, que é um desejo do eu lírico de viver o status quo do prazer. Por exemplo, bem haja sol e brisa neste cá, fico imaginando a tarde inteira, deixando relaxar nesta cadeira, de embalo o corpo bambo de quebranto. Na segunda quadra, ele mostra os habitantes do quintal e sua vida corriqueira, o animismo de objetos, coisas de chuva e vento conversando com as velhinhas comadres, e o desfecho com uma bela metoninha. A roupa brinca de navio de velas, minha perdida infância reinventando. O terceiro soneto da Póvoa de Manaus, que é um termo cunhado pelo Zé Maria lá atrás, que eu já falei, tem um título em latim, Fine Gentes Mero. Em uma tradução livre, Fim de Minha Nação, reitera as marcas da decadência demonstradas na sequência temporal, sendo protagonista tarde e noite. Súbito, chega a tarde pressentida, a roçagar nos gozos carcomidos muros, com o fim da frígia de azul seus vestidos, restaurando-os em grave despedida. Atrás de trás consigo a memória da tranquilidade, da glória, da beleza vivida, mais exaurida. Quando a noite vem, contudo, meu Deus, vejam o niilismo que aparece aqui nesse final. Envolvem véus e guarda no escaninho da raça o resto e o pó que somos nós. Então, esse é o poder da nação. Então, também os sonetos estão na estrutura dos 3 noturnos municipais. Vou passar, mas gostaria aqui ainda de fechar aqui algumas coisas. Em uma
as baladas, né, que também tem ciranda, etc. Em entrevista de 2007, ao ser questionado sobre os poemas para compor Frauta de Barro, o próprio Baccelar afirma: em Frauta de Barro, eu procurei fazer um registro de fatos do folclore oral de Manaus, que não estavam registrados. Aqueles poemas que têm uma face eminentemente municipalista, como Santa Etelvina, Caso do Neca, Chiquinho das Avarengas, são registro. Então, essa fala de Baccelar, ela vai reforçar o sentido que designa como romanceiro, que é todo esse conjunto de histórias que vão estar nessa parte do livro. Vou pular o que eu disse, mas eu vou colocar apenas um aqui. Um desses poemas, denominados Paróquias de Manaus, ele apresenta 7 paróquias em cada estrofe que compõe o poema. Em cada uma, ele vai falar alguma coisa. Por exemplo, e que todos vocês que são de Manaus podem entender. Matriz, Imaculada Conceição, réplica de Murilo. Isso aqui eu estou fechando, eu estou sintetizando. Né? Então, se vocês olharem aquela imagem que está lá da Imaculada Conceição, é uma réplica de um retrato, não, de uma pintura de Murilo. Só que ali é uma estátua, né? Bom, aí vem São Jorge, que é venerado também no terreiro, a gente fala isso. O Remédio tem um ritual maronita. Paróquia de São Sebastião, um santo desnudo. Aparecida, essa aqui é terrível, o mau português dos padres redentoristas, que não sabiam dizer paróquia e dizer outra coisa. Educandos, as meninas namoradeiras. Depois vocês vão ao livro, ao texto, e vocês vão ver tudo isso. E o pobre diabo, que não é paróquia, mas virou santo, segundo o texto dele, né? Então, nós temos aqui as 3 baladas, Balada da Rua da Conceição, Balada do Largo do Céu, das 13 casas, né? Então, aqui eu vou só citar porque a balada é uma forma lírica palaciana, composta geralmente por 3 oitavas, mas ele, com fecho, ele não adota esse princípio. E aqui que foi interessante, porque a balada era bastante usada pelo aquele escritor que ele colocou lá no prefácio, né? O François Cuvier, o Villon, ele fazia isso, ele era caudatário da poesia dele. Então eu quero aqui apenas chamar a atenção no final da balada da Rua da Conceição. Olha que beleza, gente. Adeus, minha velha rua, adeus para nunca mais, ó Rua da Conceição, que ficas perto do cais, mas será mesmo que existe essa rua na cidade, ou é a Rua da Conceição, da Concepção, no velho cais da saudade? Então, há uma profusão de mar nesse conjunto, uma ciranda, uma receita de tacacá, por isso que eu digo que tem várias formas discursivas. E vou passar, pular tudo por aqui, mas quero chamar a atenção para os poemas dedicados, porque nesses poemas dedicados, que é a 6ª e última parte do livro, ele faz referência a alguns escritores que talvez ele tivesse afeto, conhecesse e gostasse: Fernando Pessoa, o João Cabral de Melo Neto, Dante Alighieri, René Maria Rilke, Ricardo Reis e Garcia Lorca, que é o Charles Chaplin. Então, como vocês sabem, aqui a maioria que é das letras, né, sabe que a poesia eclesiástica era muito praticada. No início era ode, com canto individual, o hino como um canto às divindades, e o Baccelar, ele vai fazer diferente. Ele vai fazer esses poemas encomiásticos, mas de uma forma, em forma de soneto, em forma de uma elegia, em forma de um poema qualquer. Vou fechando aqui. E quero ler que nesse último poema dedicado, da Frauta de Barros, ele vai fazer uma alusão ao dramaturgo espanhol, que é o Lorca, né? E pode passar ali onde está esse poema. Não, antes. Aqui, antes. Esse que eu não vou falar. Olha aqui nesse poema dedicado. Então ele diz que o Garcia Lorca, Marte do franquismo. Ele dedica esse poema. É belíssimo, é um poema em galego, em língua galega. E ele diz que nessa edição também ele faz uma homenagem a uma confreira da Academia de Letras, que é a Carmen Nova, porque ela emprestou esse livro. Então, esse veja bem, interessante, porque ele fecha o Frauta de Barro com esse poema, a Lorca,
tá? Com o poema Comiás Feijão no Livro, né? E aqui tinha uma entrevista que seria interessante a gente conhecer, mas não dá mais o tempo. Finalizando, né? Então eu vou deixar a conclusão para a plateia, para perguntar alguma coisa sobre o livro. E eu convido a plateia aqui para ler comigo o Poeta Veste-se. Por quê? Porque diz assim, então volta ao título, Frauta de Barro, tema recomeçado há 60 anos, porque a recepção de uma obra tem peculiaridades no tempo, espaço, público e receptor. Além da recepção Frauta de Barro, é uma obra muito facetada, tanto no plano da expressão como do enunciado. E quanto ao plano do conteúdo. É um canto lírico de afeto à Copa de Manaus, na década de 50 e 60, quando possui menos de 180 mil habitantes. Nela, Bacelar, com sua poética, sai do centro para cantar o subúrbio, com suas especificidades. Enfim, Frauta de Barro celebra a arte poética em homenagem a importantes escritores com os poemas dedicados, e há também um livro de metapoesia, cujo poema de abertura, o poema Poeta Veste, traz em seus versos o visível, paletó e calças cinzas, camisa branca, gravata colorida, para mostrar o invisível, a sua poesia. E aqui eu convido para a plateia ler comigo o poema. Vamos lá. Com seu paletó de brumas e calças de pele, vai o poeta, e sobre a cambraia divina, de camisa de neblina, o arco-íris em gravata, vai atado em nosso singelo. Um plátano sobre a prata, da água tranquila do lago, se debruça só o vento. Ele leva sobre os ombros a cachoeira do lago, cachecol uma moça, levemente debruada de um fino raio de sol. Vai o poeta a caminhar pelas serras, pelos montes friorentos, mal se espreguiça amanhã, com seu pullover cinzento, feito com lã das colinas, com seus sapatos de musgos, camurça verde dos muros, com seu chapéu de abanadas, grande cúmulos escuro, mas algo ainda lhe falta para a elegância aérea. Súbito, para, se curva, um gesto sóbrio e perfeito, um breve floco de nuvens, corre e prenda a lapela. Eu peço uma salva de palmas